Oi, alunos, tudo bem? Então, novamente, a prof está aqui para explicar para vocês a realização das próximas atividades. Vocês estão conseguindo fazer as atividades que a prof postou lá no Google Sala de Aula? Alguns me responderam no privado, outros não, tá? E aqueles que estão atrasados com as atividades, façam para entregar, tá? Eu tô esperando, tem gente com atividade atrasada, tá bom? Como eu marquei então, dia 21, na semana que vem, terça que vem, eu vou estar lá na escola, então, para receber as atividades atrasadas e as atividades, então, da semana que se encerra dia 15, né, as atividades para vocês fazerem. Essas que eu tô mandando agora é pro dia 16 em diante, de novo para 15 dias. Então, no dia 16 até o dia 31, final do mês, vocês vão ter essas atividades que eu vou enviar, tá? Então, vai começar a explicar para vocês aqui o que tem. Então, no primeiro dia, então, lá no dia 16, que é na quinta, para eu estar olhando aqui no computador, tá? Vai ter um texto de história. E assim, a primeira semana, a Pro vai estar mandando atividade conforme o horário da aula, tá? Então, quinta, que é a história, tem uma folhinha para fazer, tá? Sobre os índios. Depois, sexta-feira, então é geografia e português. Geografia, então, é a continuação sobre o estudo dos municípios. Então, é um texto sobre a administração do município, tá? Quem governa o município, o que faz o poder executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Quem governa o município tá falando esse texto. Aí tem umas atividades sobre esse texto. E só. Dia 20, então, na próxima semana, 20, que é segunda-feira. Então, tem uma folhinha sobre ensino religioso, que fala sobre empatia, o que é empatia, tá? Uma atividadezinha do texto. E aí, de português, a gente vai estudar os tipos de frases, tá? Então, existem 4 tipos de frases: negativa, interrogativa, exclamativa e afirmativa, tá? O que é uma frase afirmativa? É uma frase onde se afirma alguma coisa, tá? Por exemplo, esse bolo é bom. Uma frase, tá? Esse bolo é bom, tá afirmando que esse bolo é bom, tá? Agora, uma frase negativa. Tem que ter a palavrinha não no meio. Por exemplo, esse bolo não é bom, tá? Uma frase interrogativa, então, uma frase de pergunta. Esse bolo é bom? Estou te perguntando, esse bolo é bom? E a frase exclamativa, quando você dá uma saudação ou uma saudação, tá? Ou quer dar ênfase a alguma coisa. Nossa, como esse bolo é bom, tá? Daí tem a explicação, essa que nem a prof deu para vocês, e tem umas atividades para fazer. Também daí tem historinhas matemáticas, tá? Tem 5 historinhas matemáticas. Novamente, fazer historinha matemática, a continha, né, armar o cálculo em outra folha, e não esqueçam de colocar a resposta da historinha matemática, tá? A prof corrigiu as atividades das aulas passadas. Muitas pessoas não colocaram a resposta, tá? Tem que colocar a resposta. Só a conta simplesmente não adianta. Daí isso é para segunda, tá? Terça-feira, então, que é ciências e matemática. Deixa eu voltar aqui. A gente vai falar de novo um pouquinho sobre... Você tem que fazer uma pesquisa na internet, então, sobre o que é dengue, tá? Pode pesquisar na internet ou perguntar para algum familiar se sabe o que é dengue, tá? Aí tem 5 questõezinhos. Pesquisar o que é dengue, colocar do lado. O que é a Aedes aegypti, se é a mesma coisa, o que está explicando lá. Quais os sintomas, tá? Como se prevenir.
E daí vocês vão observar, quem mora em casa, observa no pátio de casa se tem água parada, se tem lixo, tá? Se observou, o que observou no pátio da sua casa. E vai anotar ali na folha, tá? Quem mora em apartamento pode daí então observar o pátio do condomínio também, tá? E daí tem de novo umas historinhas matemáticas. 5 historinhas matemáticas também. Na quarta-feira, então, que é português e matemática, tem atividade sobre as frases, de novo, tá? Fez um modelinho para vocês seguirem ali. Tem 2 atividades sobre as frases. Daí tem atividades matemáticas. Para escrever os números pares de 250 a 300, tem o espaço. Depois a número 2 é circular os números ímpares. E a número 3 é completar a sequência dos números em ordem crescente. Vai começar no 200, tá? Ali tem um exemplo. Vai começar no 200, de 5 em 5. Então vai ter... Deixa eu vai virar a câmera para vocês verem o que eu vou fazer aqui para vocês, ó. Pera aí. Só um pouquinho. Deixa eu me achar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu fazer primeiro, depois eu mostro pra vocês, tá? Vai começar em 200, 205, 210, de 5 em 5, tá? Aqui, ó. Até chegar no 240, ó. Estão vendo, ó? E o outro é completar a sequência em ordem decrescente, então. Vai começar no 500 e vai baixando de 10 em 10. Começa no 500 e vai para o 490, 480, 470, até chegar no 420. Bem fácil. Aí tem umas continhas de arme e calcule, tá? Armar a continha do ladinho ali e calcular. Quinta-feira, então, tem mais um textinho sobre os índios. Vocês vão fazer assim, é um texto ilustrado, que vocês vão ter que reescrever ele, tá? Vocês vão reescrever ele em outra folha. Então, vocês vão substituir o desenho pelas palavras, tá? E depois vão pintar bem bonito. Então, na sexta-feira, dia 24, então, continuando estudando geografia, português, sobre os municípios, os serviços públicos do município, tá? Que tipo de serviço público o nosso município, que é a responsabilidade do município, tá? Então, tipo aqui, ó, água e esgoto, calçamento, limpeza pública, transporte, iluminação das ruas, assistência social, coleta de lixo, construção de escolas, creches, museus, bibliotecas, preservação de hospitais, postos de saúde. Isso é dever do município, responsabilidade do governo do município. Então, tem tudo explicadinho nesse texto. Daí tem umas perguntinhas, tá? Para vocês fazerem aqui umas atividades. E aí, na outra semana, que era o dia 27 a 31, a prof colocou de novo uma atividade de cada disciplina. Uma de português, uma de matemática, uma de ciências, uma de história e geografia, tá? Então, de português, o que é? É ler o texto, é um poema. É o poema da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Vocês vão ler este poema. Daí tem a interpretação dele, tá? Tem 5 perguntinhas deste poema. E vocês vão fazer depois um desenho desse poema, tá? Também em outra folha. Isso é a atividade de português. A atividade de ciências é continuação sobre a dengue. Então, é um caça-palavras da dengue. Isso é de ciências. E também vocês vão fazer um cartazinho sobre a prevenção da dengue, tá? Podem fazer um cartazinho, colar 2 folhas de ofício, assim, fazer numa folha de ofício, ou quem quiser comprar cartolina e fazer. Vão fazer então um cartaz, podem desenhar o mosquito da dengue, ou recortar e colar de algum lugar, tirar da internet, pintar. Fazer frases de como a forma de se prevenir da dengue. E não esqueça de colocar o nome de vocês, tá? E a série.
e levar junto lá no dia de entregar as atividades do cartaz prof. Aí de matemática vai ter matéria nova, vai ser sobre os números romanos, tá? Aqui a prof colocou um textinho explicando sobre os números romanos, tá? E também tem um vídeo que eu vou mandar lá no grupo do 4º ano sobre a explicação dos números romanos, como surgiu e como é que é os números romanos, o valor de cada número. Tá tudo explicadinho aqui na folha. E a prof colocou 2 tabelinhas de números romanos. Uma tabelinha vai do número 1 ao 100, completinha, e a outra é do 1 ao 10, depois tem os 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 200, 300, até 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, até o 10.000, tá? Para vocês estudarem. Estudarem não, fazerem as atividades, tá? Mas vocês têm que assistir aquele vídeo que o prof vai postar junto no grupo, tá? Daí vocês vão entender bem como é que é. Aí para fazer as atividades, vocês vão olhar nas tabelinhas que a prof colocou aí também. Daí tem 2 atividades nos romanos. E de História e Geografia, então para terminar, continuação do município, tá? Como ele é dividido? Ele é dividido em zona urbana e zona rural, que a gente vai começar a estudar. Então, ali tem um textinho falando o que é zona urbana, o que é zona rural. E para vocês observar, então, o mapa do Rio Grande do Sul e fazer uma atividade que tem. Só. Aí, na outra semana, em agosto, a gente vai continuar o trabalho sobre a zona urbana e zona rural, tá bom? Então, vai finalizar aqui o vídeo para vocês, tá? Quem não entendeu alguma atividade, me pergunta no WhatsApp, tá? A prof vai postar também lá no Google Sala de Aula, na disciplina de português, tá? Vou colocar tudo lá na língua portuguesa, todas as atividades. Daí, mesma coisa, imprime as folhinhas, faz na folhinha, tira a foto e coloca lá, quem conseguir. Quem não conseguir achar difícil, achar ruim, faz as folhinhas e me entrega, tá? E quem postar lá, daí não precisa vir me entregar, só o cartaz, tá? E ainda tem alunos que têm os cadernos para retirar lá na escola. Então, aproveitem, terça que vem então lá, vai ver ainda quem é que falta retirar caderno, quem que não está com seus cadernos em casa para colocar em dia. Esses aí que tem que ir lá buscar, tá bom? Então, um beijo, até na outra semana, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau.